Fluminense e Cruzeiro, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo mais a bola vai rolar no Maracanã às 9h30 da noite. Mais uma rodada de Brasileirão e mais uma decisão para o Fluminense. Mais uma chance também de deixar o Z4, deixar a zona do rebaixamento para que possamos passar essa data FIFA com um mínimo de tranquilidade, respirando um pouquinho. Um confronto que se torna ainda mais especial e diferente porque marca o reencontro de Fernando Diniz e Fluminense. Depois de tão pouco tempo, ainda teremos esse elemento a mais neste grande jogo que certamente teremos no Maraca. Então, vamos de pré-jogo, vamos com todas as informações de Fluminense e Cruzeiro aqui no canal do Lessa. Bom, galera, a gente está diante de um jogo que novamente pode mudar a realidade do Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro. Por que eu estou falando isso? Porque para mim é um jogo que vai muito além dos 3 pontos. Né? Depois dessa sequência negativa, com eliminação na Libertadores, com jogos muito ruins, uma derrota para o Lanterna da forma como foi, é extremamente necessário conquistar esses 3 pontos, voltar a vencer, retomar a confiança do time, do grupo, né? Aliviar um pouco a pressão e a confiança do torcedor também. Porque não adianta só cobrar o torcedor para ir na arquibancada, o torcedor precisa voltar a confiar minimamente no time. Precisa ver aquele Fluminense que conseguiu reagir dentro do Campeonato Brasileiro, chegando inclusive a sair da lanterna e conseguir ali ficar um pouquinho fora do Z4. Precisa ver esse time de volta. E além disso tudo, tem esse tempero a mais que é muito forte, desse reencontro precoce entre Fernando Diniz e Fluminense. O futebol sarcástico como ele é, traiçoeiro como ele só, permite que Fernando Diniz saia do Fluminense, deixando o time na lanterna da competição, assuma o Cruzeiro e agora ele vai ter a chance de tirar 3 pontos do Fluminense e complicar ainda mais essa luta contra o rebaixamento. O que faz parte é do jogo, é do futebol, e a gente espera que isso não aconteça. Vai ser diferente também para o Fernando Diniz. Com certeza não vai ser confortável para ele, porque ele não sabe como será a reação da arquibancada, como os torcedores vão reagir. Mas, sinceramente, isso tem que ficar em segundo plano hoje. O Fluminense, ele precisa voltar a ser um time competitivo. Isso é o mínimo que a gente está pedindo. Não importa jogar bem ou jogar mal. Esses 3 pontos precisam ser conquistados. E a equipe vai ter que conquistar outras vitórias importantes daqui em diante. O que é absolutamente inaceitável para o torcedor que vai ao Maracanã, principalmente, para aquele que vai assistir de casa, para aquele que vai assistir no Jornada com a gente. Porque é inaceitável que o Fluminense tenha esse comportamento, novamente uma postura covarde, né? Seja um time passivo, um time sem vibração, sem brio, né, sem indignação com a derrota, sem se indignar quando sofre o gol. Esse é o Fluminense que foi parar na lanterna da competição. E infelizmente nesses últimos jogos, à exceção do clássico contra o Botafogo, foi o que a gente acabou vendo em campo. Então é necessário retomar aquela vontade de vencer, de ganhar, de disputar cada bola, né, de se dedicar, de ser solidário ao companheiro. É preciso entender que não há outra forma de sair dessa situação a não ser se dedicando ao máximo, correndo mais com o adversário, ganhando as divididas. Esses caras precisam, de uma vez por todas, entender a gravidade dessa situação, respeitar essa camisa, honrar essa camisa e passar para o torcedor dentro de campo, passar para a arquibancada, que eles estão ali realmente lutando. O Fluminense, para sair disso, vai ter que voltar a ser um time de guerreiros, coisa que não vem sendo nesses últimos jogos. E eu espero que hoje no Maracanã, um jogo extremamente importante, que essa partida possa novamente marcar um ponto de virada para a retomada de um crescimento, para a retomada de uma regularidade de pontos que possam nos tirar definitivamente dessa briga até o final do campeonato. Bom, em tese, pelo menos, não poderia haver adversário melhor para isso, porque o retrospecto do Cruzeiro contra o Fluminense recente é muito ruim. No Maracanã, então, é impressionante. O Fluminense não perde um jogo para o Cruzeiro no Maracanã desde 2008. São 16 anos. Colocando na tela aqui o site flusão.info,
Olha só, esses últimos 12 confrontos aqui, somente 3 derrotas. Uma, inclusive, esse ano, no primeiro turno, o Cruzeiro ganhou de 2-0. Antes disso, eram 4 vitórias consecutivas, 2 empates, teve outra vitória. Então, assim, é um adversário que tem muita dificuldade quando enfrenta o Fluminense no Maracanã. Ao todo, 88 jogos, 39 vitórias, 22 empates e 27 derrotas. É claro que tabu não entra em campo, retrospecto não entra em campo, mas nesse momento a gente tem que se apegar a tudo. Quando a gente fala isso, os supersticiosos já ficam com o pé mais atrás. É claro que isso não decide nada, mas eu espero que essa escrita, esse tabu possa se manter logo mais no Maracanã. Lembrando que se o Fluminense vencer e chegar a 30 pontos, né, a configuração é bem parecida com a da rodada passada, né? Colocando rapidinho aqui a tabela para vocês, a diferença é que o Corinthians vai jogar em casa e enfrenta o Internacional. E o Vitória fora de casa contra o Atlético Mineiro, né? Então a gente tem que vencer e contar com tropeços desses dois times, um cenário igual ao da última rodada, e tomara que o fim desta 29ª possa ser diferente. Vamos então com a provável escalação do Fluminense, sempre com a parceria da KTO, que está trazendo aqui o cardápio desse jogo pra gente. Vitória do Fluminense pagando 2,33, Fluminense favorito, jogando em casa contra o Cruzeiro, uma odd até um pouquinho maior do que estava ontem. E eu falei, cara, assim, não tem como pensar em outro resultado. Eu não vou nem ficar olhando muita coisa, não. É ir na vitória seca do Fluminense. É o que temos para hoje. Tem que acreditar, tem que confiar. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Hoje precisa dar tudo certo. Vai na KTO, kto.com. Se você não tiver cadastro lá, faz o cadastro rapidinho. E você pode utilizar o cupom JORNADA lá para você ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então seja responsável e vamos acreditar nessa vitória do Fluminense. Vai dar tudo certo. Botar 3 pontinhos e uma graninha, além disso, uma graninha no bolso. Vai lá na KTO e utilize o cupom JORNADA. Vamos lá, pessoal. Primeiro os desfalques, né? Temos desfalques certos. Diogo Barbosa e Germán Cano, suspensos. Para quem não lembra, o Cano foi expulso contra o Atlético Goianiense. E tem a situação do Thiago Silva, que é ainda um mistério, mas infelizmente, pelo que a gente viu ou não viu, o Thiago Silva não deve estar em campo. Se ele for para o jogo, será totalmente surpresa e iria num sacrifício, como foi diante do Atlético Mineiro, mas eu sinceramente não acredito nisso, né? O Thiago Silva não apareceu nas imagens dos treinos desta semana, em nenhum momento. Então, para ele jogar, teria que ter sido algo muito bem arquitetado ali pela comissão técnica, pelo clube, para não mostrar ali o Thiago Silva, mas não é algo muito normal. Então, isso é péssimo, é uma péssima notícia, mas ele não deve ficar à disposição. E aí, a gente tem o Marcelo, que nas imagens da tarde, o Marcelo não aparecia no treino, mas depois o clube divulgou outras imagens e o Marcelo aparentemente treina ali sem limitação alguma. Se ele estiver bem fisicamente, volta ao time e deve ser titular na lateral esquerda, normalmente, já que não tem o Diogo Barbosa, né? O Fuentes, que vivia a expectativa até de estrear como titular, ficaria no banco de reservas. E o Ignacio treinou nesses últimos dias normalmente. Pode ser uma novidade no banco de reservas, mas a princípio a zaga titular não deve ser alterada com a ausência do Thiago. Então o Fluminense, a gente vai esboçar o time com Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo, Bernal, Martinelli e Ganso, Ares, Serna e Cauã Elias, ganhando novamente uma chance, né, com essa suspensão do Cano ali no ataque. Bom, a partir disso, o Mano pode fazer mais mudanças nesse time? Pode, evidentemente. Será que o Mano faria uma mudança tática para mudar a forma da equipe jogar diante de um Fernando Diniz? Porque fica a curiosidade, né? O Fernando Diniz conhece mais do que ninguém esse time do Fluminense. Só que o Fluminense também conhece o Fernando Diniz. O Mano sabe como o Fernando Diniz trabalha e sabe, obviamente, como todos nós, das características do seu time. Apesar de que ele tem são 2 jogos apenas no comando do Cruzeiro. Então, evidentemente, que o adversário não absorveu ali todo o estilo do Diniz, certamente está longe disso. Mas vai ser um confronto tático muito interessante. Será que o Mano vai pressionar a saída de bola do Cruzeiro para tentar dificultar a saída de bola, que é um ponto forte quando funciona desse time do Diniz? Vai ser muito interessante observar isso, né? Como vai ser o comportamento de cada equipe. Uma mudança tática
para preencher mais o meio de campo, que vem tendo atuações ruins nesses últimos jogos, poderia ser a entrada do Lima ali no meio de campo, podendo cair também, né, pelos lados, ou pelo lado esquerdo, que seria o lado do Serna, ele entraria no lugar do Serna, iria preencher mais o meio de campo, quando o Fluminense estiver com a bola, tentar ocupar esse espaço ali pela esquerda. A princípio, é a possibilidade de mudança tática que eu vejo que poderia ser feita, né? Não sei se foi treinada. O Nonato ainda não está à disposição, então é menos uma opção. Então fica basicamente o Vitor Hugo ali como opção, né, para o meio de campo. Tem uma outra possibilidade, seria o Lima entrar de segundo volante, mas não é o cenário ideal. A gente sabe que ele não costuma ir bem atuando nessa função. Acho que o Mano não deve fazer isso. Tem a outra, aquela possibilidade que a gente já está discutindo já há muito tempo, que é a entrada do Guga no lugar do Samuel Xavier na lateral direita. Mas por enquanto o Mano não deu sinais disso. Fato é que talvez essa seja a última chance para esse time que ele vem colocando em campo mostrar serviço. Porque senão depois não vai ter jeito. O Mano vai ter que fazer mudanças mais fortes, até porque uma derrota hoje vai jogar muita pressão para cima dele. Depois de perder para ser eliminado da Libertadores, perder para o Lanterna do Campeonato, perder uma partida em casa, principalmente se jogar da forma como jogou nesses últimos jogos, vai jogar uma pressão muito grande em cima dele. E ele vai ter que fazer mudanças mais fortes. Agora, não tem tantas opções para isso. A gente sabe, não tem um elenco farto. Os jogadores que estão no banco não estão entrando e mostrando um futebol melhor do que quem está jogando. Por exemplo, John Kennedy vai estar no banco, né? Não preciso nem falar nada. O Terence que nunca joga. Renato Augusto nunca joga, não entra. Então a gente está refém basicamente dos mesmos jogadores, e se esses jogadores não entregarem, o Mano vai ter que se reinventar, vai ter que tirar algum coelho da cartola, porque também a gente vai entrar naquele mesmo cenário antes da chegada dele ainda com o Diniz. Não adianta a gente esperar mudanças, esperar um resultado diferente, insistindo sempre nos mesmos jogadores que não estão desempenhando. Mas tomara que não seja esse o cenário após esse jogo diante do Cruzeiro. E aí, claro, sem poder contar com o Thiago Silva, os números são impressionantes, né? O GE fez uma matéria aqui, que eu vou até colocar rapidinho aqui na tela para vocês, porque chama muita atenção. É incrível. O Mano Menezes sem Thiago Silva, ele não ganhou nenhum jogo. Até aqui, 13 jogos desde o retorno, são 66,7% de aproveitamento. E sem Thiago Silva, simplesmente vai para 0%. Né? Sob o comando do Mano, foram 4 jogos e 4 derrotas nas partidas que ele não pôde atuar. Né? Aqui o desempenho do Thiago Silva em 2024, 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Sem Thiago Silva, 4 jogos e 4 derrotas. Se há um retrospecto super favorável em relação ao Cruzeiro, esse desempenho do time sem Thiago Silva é realmente muito preocupante. Hoje o Fluminense vai ter que ser um time muito melhor coletivamente, tecnicamente, animicamente. Tudo vai ter que ser muito diferente dessas últimas 2 partidas. Eu espero realmente que a gente possa ver isso em campo. Porque se essa mudança não acontecer de agora, de imediato, a gente vai ficar cada vez mais numa situação ainda mais complicada. Vou chamar agora meu amigo Renan Reis, nosso laranja tricolor, com essa análise especial de Fluminense e Cruzeiro, de Fluminense contra Fernando Diniz, de Fernando Diniz contra Fluminense. O que você pode nos dizer, Renan? Fala aí. É isso, meus amigos. Vamos falar do Cruzeiro, o adversário do Fluminense, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Pessoal, o Cruzeiro marcou 6 gols nas últimas 5 partidas do Campeonato Brasileiro. E desses 6 gols, 4 foram marcados através de jogadas aéreas. É uma característica muito marcante desse time do Cruzeiro. É um time que joga muita bola na área do adversário. E nós vamos ver aqui como que aconteceram esses gols. Olha só, aqui foi contra o Vasco, na última rodada, já sob o comando do Fernando Diniz. Bola na área e o Zé Ivaldo ganha de cabeça. Contra a equipe do Vitória, a gente vai ver que o gol de empate do Cruzeiro também foi marcado numa jogada dessa. Bola alçada na área. Gol do Cruzeiro. Mais uma vez contra o Vitória, pessoal. Cruzamento aqui do Matheus Pereira. O Cruzeiro ganha a primeira bola e vai ganhar aqui a segunda agora para marcar o gol de empate. Então nós vemos mais uma vez agora aqui contra a equipe do Atlético Goianiense. Matheus Pereira aciona o Caio Jorge. Aliás, é um jogador
sobre o qual falaremos daqui a pouquinho. O Caio Jorge vai na linha de fundo e vai efetuar o cruzamento para o Matheus Henrique, que vai cabecear completamente livre para marcar o gol do Cruzeiro. Então, é uma característica muito forte dessa equipe, e eu acredito que mesmo com a chegada do Fernando Diniz, ainda seja aí uma jogada muito utilizada pela equipe cruzeirense. Até porque o William pelo lado direito e o Marlon pelo lado esquerdo, eles atacam bastante e eles gostam muito de cruzar bolas ali na área. Então é uma coisa que o Fluminense precisa ficar muito ligado. E aí, pessoal, quero falar para vocês sobre um atacante que vem se destacando nas últimas partidas, que é o Caio Jorge. Caio Jorge, para quem não se lembra, é um atacante que foi revelado pelo Santos e vem se destacando nesses últimos jogos pelo Cruzeiro. Aliás, ele foi peça importantíssima para a classificação cruzeirense para a semifinal da Copa Sul-Americana. Ele marcou o gol contra o Libertad no Mineirão e marcou também lá no Paraguai. Nós vamos ver aqui, para variar, pessoal, cruzamento do Marlon e o Caio Jorge vai efetuar o cabeceio e marcar o gol do Cruzeiro. Agora, pelo outro lado, aqui o William vai acionar o Caio Jorge. E aí, pessoal, vocês viram ali que ele é um cara que tem presença de área, mas é um atacante de muita mobilidade. Ele sai da área, ele vem dar apoio no meio de campo e também faz muito bem esse ataque à profundidade. A gente vê aqui, ele rompendo nas costas da defesa, recebe a bola, isso aqui já no jogo lá do Paraguai, faz a finalização, marca um bonito gol contra o Libertad. Mais uma vez, meus amigos, Matheus Pereira dominando a bola aqui pelo corredor central, e o Caio Jorge vai fazer novamente a infiltração, vai romper aqui nas costas da defesa, vai receber, e vai fazer mais um gol cruzeirense. Aliás, pessoal, o Matheus Pereira é o grande destaque do Cruzeiro em 2024. Nós falamos sobre ele aqui no vídeo do primeiro turno, portanto não falarei novamente, mas é só para a gente pontuar que o Matheus Pereira é um jogador que precisa ser observado de perto. Ele é dúvida para o jogo. No momento em que eu estou fazendo a gravação, nós ainda não temos a confirmação da escalação do Matheus Pereira. Caso ele seja escalado, caso ele jogue, é um motivo de preocupação para o Fluminense. O Fluminense precisa marcar de perto o camisa 10 cruzeirense. Defensivamente, pessoal, o Cruzeiro tem uma deficiência bem clara ali pelo corredor lateral esquerdo, lugar onde atua o ex-tricolor Marlon. O Marlon, ele tem muita dificuldade para bloquear cruzamentos. Aliás, é uma dificuldade que o Samuel Xavier também tem, né? A gente vê o Fluminense levando vários gols porque o Samuel Xavier é incapaz de bloquear cruzamentos. Então, só para vocês terem uma noção, dos últimos 6 gols que o Cruzeiro levou, 3 saíram em dinâmicas como essa. Cruzamento pelo lado do Marlon, ele não consegue interceptar, não consegue bloquear o cruzamento, a bola bate na área e sai o gol da equipe adversária. Aqui a gente vai ver que o Marlon ele acaba passando muito da linha da bola, achando que esse cruzamento viria por fora, e o cruzamento acaba passando nas costas dele. Passa nas costas dele, a bola bate na área, e aí vai sair o gol da equipe do Atlético Goianiense. O jogador finaliza e faz o gol. Contra o Internacional, na derrota para o Internacional, acontece a mesma coisa. E a gente vê aqui o espaço que o Marlon vai dar. É impressionante a falta de senso de urgência. Ele demora muito para tentar encurtar. Olha só. Impressionante, pessoal. Olha o espaço que ele vai dar para o cruzamento. Sai o cruzamento. E o Borré acaba fazendo o gol. Contra o Vitória, a mesma coisa. E aqui, pessoal, é claro que o jogador do Vitória acertou um chute que ele nunca mais acertará na vida dele. Foi um verdadeiro golaço. Só que tem o seguinte. Esse gol só aconteceu porque o Marlon foi incapaz de bloquear aqui o cruzamento. Mais uma vez. A gente vai ver que ele aqui nesse lance, ele ainda cruza a passada. O que é péssimo, olha só. Ele vai ainda com a perna direita, cruzando a passada. Isso aqui é ruim por 2 motivos. Primeiro, é mais difícil você bloquear um cruzamento dessa maneira. E segundo, se o jogador dá um corte aqui para o meio, o Marlon fica de costas para ele. Então o Marlon foi mal aqui na jogada. Sai o cruzamento. E aqui foi o que eu falei para vocês, pessoal. Quando é que esse jogador vai acertar novamente uma bola como essa? Muito difícil, né? Olha só. Um verdadeiro golaço. Mas a gente tem que lembrar que a bola só chegou na área porque o senhor Marlon foi incapaz de bloquear ali o cruzamento. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Hoje é mais uma final para a equipe do Fluminense e nós esperamos sinceramente que o Fluminense vença, que o Fluminense conquiste os 3 pontos e volte aí para o caminho das vitórias. Beleza, pessoal? Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Valeu, meu amigo. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Agora, o seguinte, se você não acompanha o canal do Laranja, se você não conhece, coloca aí na pesquisa, na barrinha de pesquisa no YouTube, canal do Laranja, se inscreva lá porque tem essas e muitas outras análises lá nesse canal.
do craque Renan Reis. Vamos falar agora sobre o Cruzeiro, notícias do Cruzeiro que pode ter o retorno de um jogador muito importante. Samuel Venâncio sabe tudo da Raposa e chega contando essa história pra gente. Fala aí, grande Lessa, um prazer falar com você e com todos os amigos aí que te acompanham aqui no YouTube. Pois é, o Cruzeiro que vem de um empate diante da equipe do Vasco com o Fernando Diniz, né? Terceiro jogo do Fernando Diniz comandando o time estrelado, e vamos ver o que ele prepara aí de surpresa para esse Fluminense que ele conhece muito, né? Todos os jogadores. Então o Diniz, claro, tem um desafio especial para o compromisso desta quinta-feira. O Cruzeiro pensa em voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Repito, vem de um momento ruim no Brasileirão, vem de empate com o Vasco, de derrota para o São Paulo, empate com o Cuiabá. Então aquele Cruzeiro que chegou a brigar até ali pelas primeiras colocações realmente, né? Não que hoje esteja tão longe assim, mas hoje a briga é considerada apenas pelo G6 para estar ali entre os que vão para disputar a Copa Libertadores de 2025. Então o Diniz vai para esse terceiro jogo ainda sem muito tempo para treinar, né? Porque o Cruzeiro teve a estreia dele, foi um jogo decisivo da Copa Sul-Americana. Aí no domingo já teve o Vasco e agora tem o Fluminense. Janelas curtas aí de treinos, mas ele vem colocando o que ele gosta no jeito de jogar, né? Nesse time do Cruzeiro. Então vamos aguardar. Ele tem uma baita notícia, que é a volta do Matheus Pereira, que ficou fora diante do Vasco por causa de um incômodo, e o Matheus deve voltar ao time titular. E uma novidade é o garoto Tevez. Esse garoto vem fazendo uma boa temporada no time sub-20, com o Diniz relacionado pela primeira vez. Ainda não estreou no profissional, mas é um garoto de muita velocidade, muito forte no 1 contra 1, parte para cima sem medo. É uma característica até que o Diniz gosta, né? Vamos ver como será o aproveitamento deste garoto no duelo desta quinta-feira. Time somente no vestiário. Em relação à última partida, como eu disse, o Matheus Pereira deve sim voltar na vaga do Matheus Vital. Se vai ter mais mudança, aí teremos que aguardar. Valeu, Lessa. Um abraço. Valeu, meu amigo. Grande abraço e até a próxima. Para a gente já encerrar esse pré-jogo, arbitragem, o trio de arbitragem. Apita a partida Gustavo Bauerman, do Paraná, auxiliado pelo Fabrício Vilarinho da Silva e pela Gisele Casaril. O VAR é a Daiane Muniz, FIFA São Paulo. Daiane no VAR contra o Fluminense é sempre uma preocupação. É bom a gente ficar de olho aberto, infelizmente. O Gustavo Bauerman só apitou um jogo do Fluminense, e foi a derrota para o Atlético Goianiense no primeiro turno. Derrota por 2-1. Tomara que agora ele possa colocar uma vitóriazinha nesse retrospecto aí, um árbitro que tem ainda pouca rodagem no futebol brasileiro. Transmissão do Sport TV e Premier, e a partir das 7h30 da noite, como vocês já estão acostumados, Jornada KTO 1902 ao vivo, equipe completa, direto no Maraca, com todas as informações desse jogão decisivo para o Tricolor na temporada. Então a gente espera vocês, deixe a sua transmissão, pode assistir o jogo lá no Sport TV, no Premier, não tem problema, mas deixe o áudio na nossa transmissão de quem sabe, de quem respira Fluminense, 24 horas para você que é tricolor. Um abraço, nos vemos mais tarde, se Deus quiser, com essa vitória.